Amém. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe as nossas vidas, continue abençoando esse culto como fez até aqui e que fale aos nossos corações nessa manhã. Louvado seja Deus pela oportunidade de estarmos aqui. A chuva estava caindo, deu uma trégua para você conseguir vir. Você viu? Olha só, até isso, né? As pequenas coisas refletem o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, sobre a chuva que cai, sobre a chuva que para, né? Sobre o sol quando ele brilha sobre nós. Tudo isso é bênção do Senhor e temos que ser gratos a Ele. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Nós estamos na série do mês de dezembro, Mensagens de Natal, e eu te convido a abrir Lucas capítulo 2. Nós leremos, obrigado, irmão, a partir do verso 36. Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 36. Leremos o verso 36, verso 37 e o verso de número 38. 3 versos. Eu te convido a ler junto comigo, nessa manhã então. Se você tiver com outra versão, você pode acompanhar aí na tela. Nós vamos ler a uma só voz, toda a igreja, juntos. Lucas capítulo 2, versos 36 a 38, todos juntos. Vamos lá? Encontraram? Vamos juntos então. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Vamos orar. Peça a Deus que fale ao seu coração através da palavra. Faça essa breve oração. Querido Deus, fala conosco através da Tua palavra. O Senhor é o centro de todas as coisas. Tudo aponta para o Senhor Jesus. Tudo aponta, Senhor, para a Tua obra. Desde o princípio, a grande mensagem da Tua palavra sempre foi o Senhor Jesus e a história da redenção. E nessa manhã, nós queremos meditar nessa história da redenção. Nessa história que nos trouxe vida, que nos traz salvação, que nos traz paz e alegria. Obrigado, Deus, pelo Natal, por essa mensagem preciosa, pelo Evangelho poderoso do Senhor. Nessa manhã nós celebramos Teu nascimento, Tua obra, os perdões dos nossos pecados. Nós celebramos a ressurreição do Senhor e a Sua vitória sobre a morte e o pecado. Há esperança para os nossos corações, porque o Senhor vive e venceu o mundo. Nós Te louvamos, Deus, nessa manhã e pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. 3 versos, muito pequenos, né? Uma história de uma mulher chamada Ana, uma profetisa, que talvez a gente nem chame tanta atenção aos nossos olhos. A gente às vezes passa despercebido, lendo sobre o nascimento de Jesus e lendo sobre o que Cristo fez e os seus milagres. Talvez, pode ser que a gente não perceba a história dessa mulher. 3 pequenos versos que tem muito a dizer. E tem um grande significado quando pensamos nas mensagens de Natal. Estamos aí, como o pastor Wanderson falou, há poucos dias de celebrar o Natal, de nos reunirmos diante dessa data tão simbólica, tão importante para nós. E aí, quando a gente se depara com esses 3 versos, te peço para que deixe a sua Bíblia aberta aí, a gente consegue encontrar algumas verdades preciosas, algumas conexões bíblicas preciosas. Antes mesmo de eu entrar no texto especificamente, eu quero só te chamar a atenção para os versos anteriores. Dá uma olhadinha aí, nos versos anteriores ao verso 36. A gente encontra um outro nome, talvez pouco conhecido também dentro do relato bíblico, de um homem chamado Simeão. E assim como a profetisa Ana, Simeão
está no templo no momento em que Jesus está sendo apresentado. Provavelmente 40 dias depois do seu nascimento, Jesus seria apresentado conforme a lei, porque a lei previa que todo primogênito deveria ser apresentado e consagrado a Deus e substituído em sacrifício por um animal. E assim os pais de Jesus estavam fazendo, levando Jesus para ser apresentado como primogênito que era. E quando eles fazem isso, um homem chamado Simeão, ao ver Jesus conduzido pelo Espírito Santo, reconhece que Jesus não é um simples bebê. Jesus é o Salvador do mundo, o Messias tão aguardado. Simeão toma aquele bebê nos braços e consegue reconhecer nele a divindade, a promessa do Cristo que viria. E enquanto Simeão está fazendo isso, a profetisa Ana está lá, porque diz o texto que ela não arredava o pé do templo. Você conhece alguém assim, aqui na Betel? Seu Jonas? Você conhece alguém assim que não sai da igreja? Custe o que custar, pode estar chovendo, pode estar sol, 50 graus, menos 20 graus, essa pessoa está aqui? Ana era uma profetisa, uma anciã, uma mulher avançada em dias, de 84 anos, para a época, inclusive, uma idade consideravelmente avançada. Hoje em dia o pessoal está vivendo até um pouco mais, mas essa era a realidade dessa mulher, e ela não tirava os pés do templo. No dia que Jesus foi apresentado, onde Ana estava? Adivinha? Ela estava lá, diz o texto que, estando lá no momento, enquanto Simeão estava reconhecendo Jesus como Filho de Deus, como o Messias esperado, Ana percebe isso, e ela fala, é isso que a gente estava esperando, é isso que a gente estava aguardando. E aquela mulher então se enche de alegria e começa a dar graças a Deus, dar louvores a Deus e contar para todo mundo, anunciar para todo mundo que aquele era, que a promessa de Deus estava se cumprindo naquele bebezinho. Bom, Lucas, que escreveu esse texto, Lucas, inspirado por Deus, o médico amado que escreve Lucas Atos, faz questão de colocar aqui alguns detalhes, irmãos, que não estão aqui por acaso. Ele fala o nome dela, ele fala o nome do pai dela, e ele conecta ela a uma tribo de Israel. Nada disso é por acaso. E Lucas, ele inclusive tem essa característica de ser dos escritores dos evangelhos, aquele que fez a acurada investigação, ele pesquisou, ele se aprofundou, ele confirmou, era considerado também, além de um médico, um historiador. Ele ia a fundo nas coisas. E ele faz questão de mostrar e conectar Ana a toda uma história, a todo um contexto muito interessante. E eu quero nessa manhã, então, meditar com você na vida dessa mulher, nas lições e conexões que ela pode trazer para nós dentro dessa perspectiva do Natal, do nascimento do nosso Senhor Jesus. E é verdade, meus irmãos, que se nós olharmos para a nossa sociedade, deixa eu fazer aqui uma ilustração, uma breve introdução. É verdade que se a gente olhar para a sociedade, desde que o mundo é mundo, o homem busca algumas coisas para si. Uma delas é salvação. Você pode, inclusive, encontrar alguém que não é religioso, mas ele vai acreditar que ele precisa se salvar em alguma coisa. Ele vai acreditar que talvez a ciência seja a grande salvação. Ele vai acreditar que o avanço tecnológico é a salvação do mundo. Não, a salvação do mundo está no avanço tecnológico, porque se a gente conseguir avançar a tecnologia, a gente pode acabar com os problemas sociais. Se a gente conseguisse ter um ser humano mais evoluído, alguns vão dizer, se o ser humano evoluísse como pessoa, em bondade, nós teríamos a extinção de todos os problemas. A grande questão do mundo é porque o ser humano ainda não evoluiu na sua plenitude. E eles acreditam que a salvação está nessas coisas. Alguns vão dizer, a salvação está nos recursos financeiros, porque se eu tiver uma quantia X na minha conta, eu posso garantir tudo para minha família, tudo para mim, meu futuro e o futuro das minhas gerações está guardado. A gente pode buscar a salvação em muitas coisas, mas fato é que o ser humano busca salvação de alguma forma. Esse é o fato. Está plantado no coração humano um desejo por ser salvo, por se salvar de algo, ainda que ele não tenha uma consciência clara de que nós estamos falando de algo espiritual. Da mesma forma, há uma busca por paz.
cada vez mais evidente na nossa sociedade também. E as pessoas vão dizer assim: não, a paz está dentro de você. Você precisa encontrar a paz que existe dentro de você. Esteja em paz com você mesmo, que todos os seus problemas se resolverão. Esvazie a sua mente através da meditação, e aí você vai encontrar paz. E as pessoas perseguem paz, sabe por quê? Porque o mundo, desde que o mundo é mundo, falta paz. Desde que o pecado, vamos colocar melhor esse recorte, desde que o pecado entrou no mundo, a ausência de paz, o homem não tem paz mais. E aí ele busca isso, ele persegue, e ele acha que talvez, como a nossa sociedade atual diz, essa paz está dentro de nós. Mas nós sabemos que não está. Não está dentro de nós. Muito provavelmente você não vai encontrar essa paz dentro de você. A paz que às vezes a gente até supostamente encontra dentro de nós, ela é abalada muito facilmente. A gente até às vezes entra num estado ali de calmaria, de esvaziamento da mente, dos pensamentos, mas aí somos surpreendidos por alguma coisa e logo a ansiedade, os temores, a angústia toma de novo o nosso coração. O medo do futuro, o descontrole da vida, a falta de controle toma o nosso coração e perdemos a nossa paz. Essa paz é muito passageira, essa paz é muito frágil, não parece ser a paz que Deus promete. Como lemos aqui no texto de Isaías capítulo 9, Ele é o príncipe da paz. É dessa paz que nós precisamos. E por fim, irmãos, uma outra coisa que a nossa sociedade persegue fortemente, a todo custo, é a busca pela felicidade. Felicidade. No fim das contas, queremos ser felizes. Eu quero ser feliz. Eu quero realizar os meus sonhos. Eu quero fazer o que me dá prazer, o que me traz alegria. Eu quero viver uma vida onde só tem coisa boa, não acontece problema, a minha família está perfeita, não me falta nada, eu quero ter uma vida feliz. Isso é felicidade. E alguns vão dizer, felicidade é algo que você compra, felicidade é algo que você adquire. E aí você vai no Natal e pensa assim, não, a felicidade é se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Não é assim? Não se engane, irmãos, dar presentes é uma bênção no Natal, não tem nada contra isso. Ok? Presenteie as pessoas que você ama, presenteie as pessoas da sua família, isso é uma bênção. Mas irmãos, a felicidade não está no presente de Natal, a felicidade não está no Papai Noel, né, que passou, Deus me livre, né, misericórdia, espero que isso não seja ensinado na sua casa, mas a felicidade não está naquilo que você recebe, naquilo que você pode ganhar, naquilo que você pode comprar, não está. Felicidade não está nessas coisas, meus irmãos. Felicidade não é um lugar que você viaja, não é. Porque você vai, você viaja, você compra, e daqui a pouco, sabe o que acontece? Está faltando algo. Você tem um pico de felicidade para te lembrar que a verdadeira felicidade não está nas coisas. Mas às vezes a gente, ao invés de reconhecer isso, a gente continua perseguindo em outras coisas e nunca se sacia. Parece que o ser humano é insatisfeito por essência. Parece que a gente tem uma ambição e nunca tá bom o suficiente. A gente cresce, a gente avança, a gente recebe as bênçãos de Deus, como oramos aqui agora, mas parece que falta algo, me falta algo. Por quê, irmãos? Porque estamos colocando a nossa confiança no lugar errado. E as coisas não podem trazer alegria para você, para mim, não podem. O que pode então? Eu acho que a vida de Ana pode nos ajudar, pode nos ensinar. Eu quero fazer algumas conexões bíblicas, olhando para a maneira como Ana viveu, e não só isso, olhando para os detalhes que Lucas, inspirado por Deus, faz questão de colocar aqui, não é à toa. Toda a Escritura aponta para Cristo. Olha para a sua Bíblia aí, preste atenção, e vejamos algumas conexões que abençoam o nosso Natal. Verso 36, havia uma profetisa, chamada Ana. Havia uma profetisa chamada Ana. Enquanto Jesus está sendo apresentado e reconhecido por Simeão, entra essa mulher chamada Ana. E eu falei aqui, há poucos domingos atrás,
que na perspectiva bíblica, na perspectiva dos hebreus, judaica, o nome tem significado, o nome tem grande importância, ainda que na nossa sociedade isso não seja mais tão relevante, porque agora o nome de Cristo é o nome acima de todo nome, o nome mais importante. Mas aqui, irmãos, é interessante pensarmos o que significa o nome de Ana. O que significa esse nome? E se você olhar para o significado do nome dela, sabe qual que é o significado do nome dela? Graça. Graça. E graça, meus irmãos, tem tudo a ver com o Evangelho. Havia uma profetisa chamada Ana. No contexto em que Jesus está sendo apresentado, qual que é a grande tônica? Graça. Graça de Deus. A graça de Deus sendo revelada. E tem uma senhorinha, singela, que talvez não chame tanta atenção, no átrio das mulheres. Ela nem está no lugar mais importante do templo, porque ela não pode acessar os lugares mais importantes, mas tem uma mulher que traz uma mensagem no seu nome, e o nome dela é graça. E isso tem tudo a ver com quem Cristo é. Porque a mensagem do Natal é a mensagem de um Deus que se importou com pecadores que não mereciam. A mensagem do Natal é a mensagem de um Deus que vem a nós, quando nós não queríamos ir até Ele. Quando nós éramos incapazes de nos aproximar dEle, Ele se aproxima de nós. E o que eu fiz para isso? O que eu poderia fazer para ser reconhecido, digno dessa aceitação de Deus? Nada. É puramente pela graça de Deus. Que graça, como essa graça afetou a vida dessa senhora? O texto vai dizer que ela era avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Eu já disse aqui, certa vez, que os idosos que a gente normalmente conversa sempre se queixam de alguma dor, né? Eles sempre se queixam de: pastor, poxa vida, senti uma dorzinha no joelho. Mal sabe ele que os jovens estão, às vezes, até piores. Uma dorzinha no joelho, estou sentindo isso aqui. E aí eu penso assim, poxa, 84 anos, né? Vou dar o exemplo aqui de Ana. Se eu estivesse diante dela, ela talvez: olha, estou sentindo aqui uma dor na coluna, uma dor no joelho, não estou mais enxergando tão bem, não estou ouvindo tão legal. E eu diria: Ana, a graça de Deus te sustentou por 84 anos. Meu Deus, como a gente não percebe a bondade do Senhor. A graça de Deus não é só o meio de salvação, mas como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, fortifica-te na graça. O que ele está dizendo para Timóteo? Se aproprie disso e deixe que a própria graça de Deus te fortaleça. O que Deus disse para Paulo quando ele pediu para que tirasse o espinho na carne: a minha graça te basta. 84 anos o Senhor sustentou aquela mulher. Quantos anos a graça de Deus está sobre a sua vida, sustentando você, te guardando, te protegendo, te fazendo perseverar? O texto vai dizer que essa mulher, avançada em dias, se casou. E talvez esse tenha sido um sonho dela, não sei. É o sonho de muitas mulheres, não sabemos. Mas o texto diz que ela se casou e depois de 7 anos ficou viúva. Breve, tão jovem, tão nova, viúva. Irmãos, que notícia triste, que Lucas faz questão de colocar aqui. Por quê? Para mostrar para nós que a felicidade da vida cristã não é a ausência de dores, é a graça de Deus nos sustentando nas dificuldades. É o cuidado de Deus nos fazendo perseverar nos desafios da vida. Quais desafios você enfrentou esse ano? Quais desafios você enfrentou até aqui? Pastor, nem sabia que era possível vencer esses desafios. Pois é, sabe por que você venceu? Não porque você é forte, não porque eu e você somos bons, mas porque a graça de Deus está sobre nós. A graça de Deus nos sustenta. Ana é um exemplo vivo disso. O Natal, irmãos, é uma oportunidade de reconhecermos isso. Se você chegou até essa data, mais um Natal que Deus te dá a oportunidade de comemorar, mais um Natal que Deus te dá a oportunidade de celebrar, foi porque a graça de Deus sustentou você até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Seja grato. Entenda que não é pela sua própria força. Quando você sai de manhã de casa, não é você que se protege, não é você que se livra do mal, não, é o cuidado de Deus
que preserva você. Você chegou até aqui, você está sentado aí nesse momento, é porque Deus te guardou e te sustentou. Cuidado de Deus em todo o tempo. Essa mulher enfrentou a viuvez, perdeu o seu marido, provavelmente, talvez tenha passado até algum tipo de dificuldade, não sabemos, e ela perseverou no meio da dificuldade, avançou no meio do luto, nas perdas. E a gente perde durante a vida, irmãos. A gente sofre, a gente chora. Talvez você tenha chorado ao longo desse ano por algum motivo. Não sei. Talvez você tenha perdido algo. Isso tentou roubar a sua alegria. Mas nessa manhã eu te lembro. O Natal nos lembra que a graça de Deus é motivo suficiente para continuarmos avançando. Quero te encorajar a só continuar caminhando. Caminhe, celebre ao Deus que te sustenta, ainda que hoje você esteja enfrentando alguma dificuldade. Ana nos ensina isso, o seu nome carrega essa mensagem. Jesus é a graça de Deus encarnada, é a própria expressão da bondade, da misericórdia de Deus, é o favor imerecido de Deus em pele e osso, em carne e osso, andando no nosso meio. Nesse Natal, meu irmão, não perca a oportunidade de celebrar a bondade de Deus e lembrar, a graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. Coloque um sorriso nos lábios, adore ao Senhor, porque você tem tudo que você precisa para servir ao Senhor. O segundo detalhe interessante desse texto é que Lucas, inspirado por Deus, vai dizer, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel. Filha de Fanuel. Está aí um nome interessante aí. Se for menino. Fanuel. O que isso tem a ver? E às vezes a gente pula as genealogias, né, irmãos? Às vezes a gente se afasta do texto. Mas não é porque o texto em si tem algum tipo de dificuldade ou problema. É porque nós somos limitados mesmo em muitas coisas. E às vezes a gente não percebe isso. E quando eu olho para esse texto, eu falo, o que isso pode nos ensinar? O que isso tem a ver com a mensagem central? Por que Lucas coloca esse detalhe aqui? Qual a necessidade disso? Ele vai dizer que essa mulher se chamava Ana, filha de Fanuel. A gente não sabe muito bem, a gente não consegue fazer conexões muito profundas sobre essa pessoa, mas a gente consegue perceber mais uma vez o que esse nome significa. Olha que coisa interessante. Teologia do nome, né? Teologia bíblica. Fanuel é a transliteração de um nome conhecido de uns judeus. Para os judeus seria muito simples entender isso aqui, que é um nome que faz parte da história de Jacó. Peniel. Quantos se lembram desse nome? Peniel. É a transliteração grega da palavra hebraica. Peniel, face de Deus. Vi Deus face a face. Foi quando Jacó foi transformado por Deus. Gênesis 32, Jacó era um homem perdido, irmãos. Jacó era um homem que perseguia a felicidade a todo custo e não encontrava ela em nada. Já era rico, já tinha sido abençoado por Deus, mas continuava, Deus, qual foi a grande questão dele com o anjo? Não vou deixar você ir se você não me abençoar. O cara tem tudo para mostrar para nós que tudo que o mundo às vezes valoriza, para quem não tem Jesus, não vale nada. E ele tem tudo, irmão, mas ele está perseguindo a bênção. Ele está perseguindo ainda alguma coisa que lhe falta. Está faltando algo no coração de Jacó. Num dia determinado, ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque. E ali ele luta com o anjo a noite inteira. Ele pergunta o nome, o anjo não fala, o anjo pergunta o nome dele, ele se rende ali, é tocado, e ele fala, ele tem um entendimento, né? Eu vou chamar esse lugar de Peniel, porque eu vi Deus face a face. E a vida dele foi preservada, porque ver Deus face a face era sinônimo de morte. Porque a vida de Jacó foi preservada. Agora eu consigo entender com mais clareza. Eu consigo entender que a vida de Jacó foi preservada porque o Senhor enviou o próprio Filho para morrer no nosso lugar. Eu posso me encontrar com Deus e não ser fulminado pela ira dele, porque ele enviou o mediador poderoso. E vi Deus face a face,
ver o Senhor, estar diante do próprio Deus encarnado, porque é isso que está acontecendo aqui com Ana. Ana está vendo o Filho de Deus, ela está vendo aquele bebezinho, mas ele não é um simples bebê, estamos dizendo isso aqui todos os domingos, aquele não é um simples bebê, é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, o que estava no princípio, o Verbo se fez carne, Jesus. Ana então tem a oportunidade de colocar os olhos dela no próprio Deus. Vi Deus face a face. Vi Deus face a face. E a minha vida foi transformada. Ali naquele dia, em Gênesis capítulo 32, Jacó teve a vida dele transformada. O nome dele foi mudado. Olha como que a teologia do nome, né, é importante para o contexto, principalmente no Antigo Testamento. E o nome dele foi mudado. Ele passou a se chamar Israel. Israel de Deus. Príncipe de Deus, né? Talvez alguns diriam, difícil de traduzir esse nome. Mas essa mulher chamada Ana, filha de Fanuel, que nos remete à figura de Jacó, nos dá essa lição, irmãos, de que a presença de Deus é transformadora. A vida dessa mulher foi na presença de Deus. A vida dessa viúva foi no templo. Talvez alguns diriam, você está perdendo seu tempo aí, vai fazer outra coisa da sua vida. Por que você vai tanto nessa igreja? Você já foi no culto da manhã, porque você vai no da noite? Para que você vai tanto nesse lugar? Esse lugar é cercado de homens. Está cheio de fariseu aí, Ana. Está cheio de gente. Igreja é um lugar de pecador. Os desigrejados dirão. Igreja é lugar, o que eu ouço de história das igrejas, que estão processando um ao outro, que estão roubando ali, que não sei o quê. Eu não entro em igreja, eu não piso nesse lugar. A vida de Ana não, irmãos. A vida de Ana foi na presença de Deus, no meio do povo de Deus, dentro do templo. O texto vai dizer que essa mulher, verso 37, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia. Ela ia no culto da noite, ia no culto da manhã, em jejuns e orações. Mulher piedosa, temente a Deus. Ninguém precisava ficar no pé dela para ela ir no culto. Ninguém precisava ficar no pé dela para ela orar. Ninguém precisava ficar no pé dela para ela jejuar. Não precisava. Uma mulher que buscava ao Senhor, porque entendeu isso, mesmo sendo viúva, mesmo vivendo os desafios da vida, ela entendeu que a presença de Deus, a comunhão com Deus, a comunhão e a adoração a Deus são transformadoras. Assim como Jacó foi transformado lá, certamente Ana foi transformada ao longo desses 84 anos. Andar com Jesus, irmãos, é a única forma da gente ser transformado. Você tem que ver o que Jesus faz quando Ele alcança alguém. E quando a gente acrescenta tempo nesse alcance. Jesus não tem pressa, Ele não transforma da noite para o dia, Ele deixa a gente sendo lapidado. Por exemplo, eu me lembro de João, o apóstolo, chamado de filho do trovão. Provavelmente um discípulo impiedoso, um discípulo que às vezes demonstrava braveza. Certa vez ele disse: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que Deus derrame fogo do céu e consuma essas pessoas? Jesus fala para ele assim: que é isso, João? João, eu não vim para isso não, meu filho. Que é isso que você está arrumando? Sabe o que é isso, irmãos? É o calor da juventude. Provavelmente bem jovens, os discípulos de Jesus, Pedro talvez seria o mais velho, os outros bem jovens, bem novos, fazendo coisas que nós fazemos na nossa juventude. Se precipitando, sendo às vezes mais impulsivos. É a realidade. A vida é assim. E a gente vai amadurecendo. E amadurecer com Jesus, meus irmãos, que privilégio. Que graça maravilhosa. É amadurecer na presença de Deus. É terminar 2024 na presença de Deus, mas começar 2025 na presença de Deus. E terminar 2025 na presença de Deus. E começar 2026 até o dia que o Senhor nos chamar, para estarmos para sempre com Ele na presença de Deus. A vida do crente é sempre na presença de Deus, em tudo que a gente faz, tudo que a gente é. E aí eu olho para João no final da vida dele, e aí você vai ler as cartas de João. E o tom das cartas de João qual que é? De João qual que é? Eu falo João, né? O mineiro João. O tom das cartas de João qual que é? Filhinhos.
E você vai ver o tom de amor, toda hora ele fala, eu vos amo. Amo na verdade, eu amo vocês, filhinhos, 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 eu amo, amo, amo. Irmãos, como o Evangelho transforma as pessoas quando a gente caminha com o Senhor e deixa o discipulado fazer isso em nós. O que precisa ser mudado ainda em você? O que você ainda precisa ser transformado? Eu quero te lembrar que o Natal é essa mensagem preciosa. Jesus te chama para um discipulado, assim como chamou Ana, e você não deve arredar o pé, você não deve tirar os seus pés da presença de Deus para nada. Para nada. E enquanto você caminha com Deus, Ele vai falando com você, Ele vai te convencendo, Ele vai te transformando, Ele vai te moldando, Ele vai mudando a sua forma de pensar, você já não é mais o mesmo, você olha para trás e diz, quem era aquela pessoa? Agora, se somos ainda os mesmos de outrora, se no final do ano, em dezembro, somos os mesmos crentes do início do ano, não mudou nada, ou às vezes pior, algumas coisas acabaram até piorando, temos que repensar esse Evangelho. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de comunhão transformadora com Deus, de confronto, de transformação, de arrependimento. Ana entendeu isso, o nome do pai dela traz esse contexto. Ali, quando Jacó encontrou com Deus, ele foi transformado de uma vez por todas. De uma vez por todas. Se você entrou aqui nessa manhã e ainda não experimentou da transformação de Deus, Ele é poderoso para alcançar o seu coração e te transformar. Terceiro detalhe, irmãos. Então falamos sobre a graça de Deus, falamos sobre a presença de Deus, e agora, por fim, o último detalhe que eu quero destacar, para nós encerrarmos, é que o texto fala, havia uma profetisa chamada Ana, graça, filha de Fanuel, presença, Deus face a face, da tribo de Aser. Da tribo de Aser. E você fala assim, pastor, o que significa isso? Que história é essa? Que tribo é essa? O que isso tem a ver com o quê? Onde é que eu ligo esse trem? Da tribo de Aser. E aí você precisa mais uma vez enxergar o Antigo Testamento para você conseguir entender o Novo, porque a Bíblia se interpreta assim. E você vai saber que Aser é o segundo filho de Zilpa, escrava de Lia. É o oitavo filho de Jacó. Esse era o nome dele. E sabe o que significa esse nome? Para a gente poder fechar os significados dos nomes. Sabe o que significa esse nome? Feliz. Porque Lia disse, o Senhor me fez feliz, dando um filho através da sua escrava. A gente vai lembrar daquele contexto, Lia não conseguia ter filhos, e aquela situação toda, através das suas servas, ela foi dando filhos a Jacó, e Jacó, o patriarca, teve 12 filhos. E as 12 tribos de Israel vêm daí, dos 12 filhos de Jacó. Uma dessas tribos é exatamente esta. E Lucas faz questão de ligar Ana a essa tribo. Que significa? Feliz. Feliz, Aser, significa feliz. E é interessante porque a expressão de Ana, e não só o significado da sua tribo, mas a expressão dela, no verso 38, e chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana não só era de uma tribo, que tem um nome que significa feliz. Ana era uma mulher que em Jesus encontrou a verdadeira felicidade. A expressão, verso 38, os comentaristas vão dizer que é como se essa mulher estivesse radiante. Ela recebeu uma ótima notícia. E ela está com 84 anos, viúva, não tira, a programação dela é só ir na igreja, mas ela viu alguma coisa que mudou completamente, que trouxe uma felicidade incomparável para ela, e o que foi? Reconhecer o Messias, o Filho de Deus encarnado. E ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E aí a gente entende, irmãos, que a verdadeira alegria que o mundo tanto persegue, que eu e você às vezes tanto perseguimos, a verdadeira alegria se encontra na redenção.
Não tem alegria maior, irmãos, do que saber que você foi perdoado. Não tem alegria maior, irmãos, do que saber que você agora pode dizer não para o pecado. Pastor, o pecado é tão miserável, é tão terrível, está tão arraigado no nosso coração, que a gente tem prazer quando peca. Sim, é verdade. É verdade. Muitos dos pecados trazem alegria, trazem satisfação, trazem prazer humano. Mas deixa eu te dizer uma outra coisa que também é verdade e que acredito que supera essa. Experimente obedecer a Deus. Experimente resistir ao pecado. Para você ver a alegria que vai ser gerada no seu coração. Experimenta dizer não ao pecado. Experimenta vencer a tentação, irmãos, uma vez na vida. Vence a tentação, segura sua língua na boca. Segura os seus olhos. Segura os seus impulsos humanos, carnais. E veja a alegria que invade o seu coração por saber, eu consegui resistir ao pecado. Deus me deu graça para que eu pudesse resistir. A alegria verdadeira, irmãos, está na redenção. A alegria verdadeira só o Evangelho pode produzir. A alegria verdadeira não está em coisas. Não está num casamento, sabe por quê? Porque se estivesse num casamento, Ana seria infeliz. Ela era viúva. Talvez ela seria uma viúva amargurada, que diria, por que Deus tirou o meu marido tão cedo? Por que Deus não me deixou viver mais tempo com meu marido? Por que Deus? E viveria arrastando para o resto da vida, reclamando daquilo que supostamente era um castigo para ela. Não, Ana não estava depositando a sua alegria nessas coisas. Ela não depositou no sucesso profissional, no reconhecimento, na conta bancária, nos sonhos realizados, nas coisas que o dinheiro pode comprar. Não. A alegria dessa mulher, evidentemente, está em Jesus Cristo. O grande sentido do Natal. A boca fala, disse Jesus, do que está cheio o coração. E essa mulher está tão cheia de Deus, que ela não consegue falar de outra coisa. Está aí no verso 38. E falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A todos. Do que nós conversamos. Isso vai dizer muito sobre onde está a nossa alegria. Quais são os principais assuntos que nós comentamos, o que arde no nosso coração para a gente compartilhar com as pessoas. As contratações do seu time, as decisões políticas, o que arde no seu coração? No coração de Ana ardia uma coisa, ela compartilhava com todos a respeito do menino. Essa era a verdadeira alegria. A alegria que ela não somente tinha, mas ela queria compartilhar. E essa é uma evidência da verdadeira alegria. Quando entendemos a mensagem do Evangelho, queremos que isso seja derramado para outras pessoas, queremos compartilhar com outros. Por favor, meu irmão, por favor, não perca a oportunidade desse Natal. Não deixe sua boca fechada. Enquanto você estiver lá, enchendo a sua boca, enchendo a sua barriga, comendo aquele tanto de coisa, às vezes comendo até para passar mal, já esqueceu o regime, né? Já esqueceu tudo, agora só ano que vem, começa aquela rotina de comilanças. Quando você estiver lá celebrando o Natal, não se esqueça que a alegria não está em comer um bom prato de comida, apesar que isso traz alegria também, isso é bênção. A alegria não está na sobremesa favorita que você vai fazer, que você vai provar, não. A alegria está no fato de que você conheceu Jesus, no fato de que Jesus é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. E essa alegria precisa ser compartilhada. Seus vizinhos precisam saber disso. Eles precisam saber disso. A sua família precisa saber disso. Ah, pastor, então você faz o seguinte, vamos ceiar lá em casa, porque aí na hora da ceia, você dá uma palavra. Na hora da ceia, você prepara uma mensagem. E aí você sabe, né, você já está cansado de saber que não é nisso que nós acreditamos. É para você, meu irmão. Para você. Abre a sua boca e fala, olha gente, queria só aproveitar aqui antes da gente encher a barriga. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Quem é Jesus? Você está procurando salvação em algum lugar? Você
está procurando alegria em coisas, Jesus é o único que pode garantir essa alegria para nós. Jesus é o único que pode nos dar paz. Num mundo angustiado, buscando paz interior, Jesus é a paz que excede todo entendimento. Só Ele pode. E eu queria então aqui fazer uma oração. Ó para você ver. Em 2 minutos você deu uma palavra, você faz uma oração e você não perde a oportunidade de falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Se lembre, as pessoas estão desesperadas por salvação. As pessoas estão desesperadas por paz. E elas estão achando que podem comprar a verdadeira alegria. Elas não podem. Se você já tem o Evangelho, por que você está guardando para você? Por que a gente não consegue compartilhar? Vamos fazer isso nesse Natal? E quando você pensar, pastor, e aqui eu encerro, ninguém mais está querendo saber de Jesus, porque os pessimistas estão por aí, irmãos. Os apocalípticos, antes do fim, né? Estão por aí. Ninguém mais quer saber de Jesus, ninguém mais aceita o Evangelho, ninguém mais, aí começa, faz uma lista de reclamação, aquela coisa que muitas vezes parece mais desculpa esfarrapada. Porque a mensagem do Evangelho é até o fim, Deus vai continuar chamando os seus eleitos. Pode ser que não seja fácil, pode ser que você receba alguma perseguição, pode ser que você sofra alguma coisa, mas irmãos, Deus vai continuar salvando até o final, e tem gente para ser salva sim, louvado seja Deus, igrejas estão avançando, a nossa igreja está avançando, pessoas estão se rendendo a Jesus, abra os seus lábios e fale sobre o Natal. Olha que coisa interessante, falavam a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu concluo dizendo que em todas as épocas, em todos os tempos, em qualquer era, sempre haverá o grupo daqueles que esperam a redenção. Daqueles que esperam a redenção. Que a gente poderia chamar de os remanescentes. Eles sempre existirão. Sempre existirão. Ana representa não um grupo de uma pessoa só. Não, pelo contrário. Tinha mais gente lá, no meio de fariseus, que corrompiam a religião, no meio de um templo que vivia simplesmente pensando no lucro, vendendo animais, querendo extorquir o povo, no meio de uma sociedade extremamente corrompida, mundanizada, dominada pelo Império Romano, tem um grupo de pessoas que espera a redenção. Hoje, meus irmãos, no meio do secularismo, no meio da banalidade do Natal, da banalização do Natal, no meio do enfraquecimento da mensagem do Evangelho, existe um grupo que permanece fiel, que confia que Jesus é a mais preciosa mensagem que o mundo precisa ouvir. Você está nesse grupo? Você faz parte desse grupo? Dos remanescentes fiéis, que não se perderam das muitas coisas? Que Deus nos preserve, em nome de Jesus. Vamos orar? Se coloque de pé nessa hora.